Estamos aqui no Quilombo do Cafundó, localizado na cidade de Salto de Pirapora, interior de São Paulo. Este território é um guardião das culturas de matriz africana da nossa região. Bem-vindo ao Quilombo do Cafundó. Nesse vídeo passeio você vai conhecer um pouco da nossa história de luta e de resistência. Vavuro! Cafundó era como se chamava esse local aqui. Cafundó quer dizer um lugar longe, de difícil acesso, difícil de chegar. Joaquim Manuel de Oliveira era um fazendeiro produtor de milho, produtor de arroz, feijão e café aqui da região. Esse fazendeiro ele compra 12 crianças para trabalhar como escravos aqui nas suas terras. Essas crianças chegadas de Angola, de Benguela, enfim, do litoral ali da África, e eles chegam aqui, eles são rebatizados, ganham aqui outros nomes e o sobrenome do fazendeiro para reafirmar a posse do fazendeiro. E o mais velho entre essas crianças ganhou uma idade aparente de 12 anos de idade. E ele recebe o mesmo nome do fazendeiro Joaquim, só que aqui ele recebe o apelido de Joaquim Congo, fazendo referência à África. Joaquim Congo, ele se casa com Dona Ricarda, uma outra escravizada, vindo também de África para cá. Nascem duas meninas desse casamento, Antônia e Ifigênia, nossas primeiras matriarcas aqui, e assim divide as duas parentelas do que formam o Quilombo do Cafundó. As parentelas de vó Antônia, que são os Pires Pedroso, e a parentela de vó Ifigênia, que são os Almeida Caetano. Eles conseguem, durante a passagem deles por aqui, durante a vida deles aqui, a preservar suas memórias, preservar suas tradições, a sua cultura. Vó Ifigênia consegue encontrar semelhança com seus ancestrais em São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, dois santos pretos. Então, o que se trazia para dentro aqui da capela, fora dos ensinamentos católicos, era olhar para São Benedito e Nossa Senhora e se lembrar de seus ancestrais. Quando esse fazendeiro morre, vó Ifigênia traz para essa ritualística, junto de São Benedito e Nossa Senhora, os tambores, as lembranças de como eram feitos os tambores nas tradições de sua família, de seus pais, de seus avós. E vó Ifigênia deixa como maior ensinamento a fé nos ancestrais, na cultura dos ancestrais, no toque do tambor, na cupópia, na fala, que é a ligação direta da comunidade com a sua ancestralidade. A cupópia é um dialeto que vem de África, um misto de Kikongo, de Ovimbundo, de Quimbundo, de Umbundo, como Ingombe, Aramboá, Vava, Tata, Vimbundo, Camanaco, Andaru, Curimadufo. Curima em cupópia significa trabalho, significa algo sério, que não é brincadeira, que é sério. Adufo é a voz dos tambores ou a voz da pele do animal no tronco. Adufo são os tambores. Então, Curimadufo é o trabalho com os tambores ou os tambores trabalhando. O nosso Curimadufo é um parente próximo do jongo, da capoeira, do tambor de crioula, do cacuriá, dos batuques de umbigada. Enfim, o Quilombo do Cafundó segue resistindo por muitos e muitos anos, preservando a cupópia, preservando a batucada, preservando a festa da Santa Cruz, com as procissões de Nossa Senhora, de São Benedito, com a troca do mastro, até os dias de hoje. E somos os representantes hoje de todas essas comunidades que foram exterminadas na nossa região. Então o Quilombo do Cafundó é o representante da cultura de matriz africana da nossa região aqui. Quando o turista entra aqui nas terras do Quilombo do Cafundó, ele vai conseguir enxergar muito próximo a ancestralidade, vai conseguir enxergar, vai conseguir sentir a cultura de um povo ancestral através da fala, através das nossas batucadas,
através de nossa comida. O turista, o visitante vai perceber que o Quilombo ele não está no passado. O Quilombo não é um museu onde pessoas estão estagnadas ali em época de escravidão. O Quilombo do Cafundó ele tem a oferecer a sua cultura preservada e cuidada para que ela seja viva. Uma das principais oficinas aqui no Quilombo do Cafundó é da boneca Baiomi, com a mestra Regina, ali no Turivimba, no Injó do Turi, na Casa de Barro. Vamos conhecer a oficina com a mestra? Então, dona Regina, conta um pouco pra gente aqui a história da Baiomi, como surgiu, seus significados. Então, a Baiomi, ela foi a primeira boneca de pano, né, que entrou no Brasil. Ela veio no navio negreiro, com as mulheres que vieram escravizadas. E dentro do navio, elas rasgavam as barras das suas saias e faziam essas bonecas para acalmar as crianças, né, dentro do navio. E elas faziam essas bonecas bem pequenas que as crianças tinham que conseguir esconder elas na palma da mão, né? Porque quando chegava no porto, então as mães eram levadas para um lado e os filhos para outro lado, então eles se separavam. E a Baiomi acabou virando um símbolo, né? Então era através dessa boneca, do qual as mães, naquele momento de separação, elas desejavam boa sorte para os seus filhos e desejavam também a possibilidade de um futuro reencontro, né? Então, a Baiomi significa o melhor de mim para você, que era o melhor que as mães poderiam estar dando para os seus filhos naquele momento, e um futuro reencontro, que elas chamavam de reencontro precioso, né? Que a história da Baiomi, ela tem muito a ver com a história do Quilombo Cafundó. Da mesma forma que as crianças receberam essa boneca e elas tinham que guardar consigo, né? E esconder, nossa história é mais ou menos parecida. Quando o nosso ancestral Joaquim Congo, ele vem da África e traz uma língua com ele, né? E dentro da fazenda, o seu dono pede para que ele pare de falar aquela língua estranha. E aí, ao mesmo tempo, ele fala escondido, ele ensina a sua mulher, ele ensina os seus filhos. E quando ele morreu, ele pediu para que os seus filhos nunca deixassem de falar essa língua, que tinha sido a maior e única riqueza que ele tinha trazido da sua terra natal. E a gente traz essa língua até hoje. E, dona Regina, quando a senhora recebe os turistas aqui, o que a senhora percebe que eles sentem, a reação deles? A senhora percebe alguma conscientização, alguma sensibilidade a partir dessas pessoas? Sim, que o objetivo é esse, não é só fazer a boneca, né? É fazer também as pessoas parar, refletir sobre várias coisas também, inclusive a questão do racismo também, né? Então, eu acho que a Baiomi, assim, é tudo para nós, dentro do nosso trabalho, aqui dentro da nossa comunidade, né? Então, é uma das maiores e melhores ferramentas que a gente tem também, junto com a Cupópia. A principal expressão cultural aqui do Quilombo Cafundó é o curimadufo, trabalho com os tambores trabalhando. É a maneira de se aprender aqui, de se ensinar. E quem vai explicar melhor essa didática para vocês vai ser os jovens aqui, os representantes do curimadufo hoje, que é a Gabriela e o Júlio. Bora pra batucada? Então, a gente está aqui com a Gabriela, a primeira menina a tocar os tambores aqui. E para você, Gabriela, o que significa você ser essa representação, você ter essa representatividade dentro do curimadufo, dentro do quilombo? É até difícil, né, imaginar a grandeza que tem uma mulher tocar, porque para mim sempre foi muito natural, né? Eu cresci ali no batuque, tô ali desde sempre. Apesar de ser uma coisa normal, é uma honra, né? Poder estar ali, tocar, levar essa cultura pra frente de uma forma que eu sempre quis, né? Ya cuenda de mamãe, vai cuidar, ya cuenda de mamãe, vai cuidar. E você, Júlio, você como um jovem aqui representante da cultura do quilombo, o curimadufo,
O que representa o Curimadufo para você, assim, hoje? Curimadufo, para mim, representa um aprendizado. Eu acho que tudo que eu aprendi aqui mudou a minha vida da forma que eu olho o mundo. Ter mais respeito com as pessoas, com o sagrado, com pequenas coisas que a gente achava que não era nada. E o que significa o Curimadufo dentro do Quilombo? Eu acho que ele é muito além de só uma roda, né? Muito além de só um batuque. Curimadufo é escola, é brincadeira, é coisa séria, é aprendizado. O Curimadufo eu acho que é o resumo de tudo que a gente faz aqui. E o Curimadufo, como que é o formato? Como que ele acontece? O Curimadufo, ele geralmente acontece em roda, com os 3 tambores, e cada um tem a sua característica. E como são esses tambores? Os tambores são feitos pela gente mesmo, com a instrução dos griots, todos os ensinamentos passados e fundamentos. E são 3 tambores, no quais o mais velho toca o do meio e os 2 do lado ficam para os mais jovens. O mais grave, ele é representado pelos nossos bisavós. Então é ele que marca o tempo, que marca o ritmo que a roda vai tocar. O do meio é o que representa nossos avós. Já o pai e mãe, ele vai ser o toque que vai fazer a diferença entre esses todos. Então ele faz um toque um pouco diferente, um toque meio atravessado para confundir quem vem de fora. Para mostrar que isso que a gente faz é só nosso. E os 3 formam uma coisa só. E essa dança do Curimadufo, ela tem algum significado, algum fundamento dentro dessa roda? A dança tem um fundamento e eu acho que é o fundamento que representa toda a nossa história, né? Que representa tudo isso que a gente carrega. Quando a gente dança para um lado, para o outro e gira, muito além de que só uma festividade, né? Ela diz que nós vamos, nós voltamos e na volta do mundo nos reencontramos. Então representa toda essa nossa trajetória aqui, né? Como irmãos lá de África, como a gente se foi aqui dentro, então representa toda a nossa história, né? Batuque vai começar, Curivimba que chegou. batuque vai começar. E para quem vem de fora, para quem vem de fora da comunidade visitar, o que essas pessoas podem esperar de uma roda de Curimadufo? Inicialmente é uma coisa estranha, né? Eles são um monte de gente cantando uma língua nada a ver, tocando, cada um tambor tocando uma coisa diferente. Mas aí eles vão se aproximando e vão começando a entender e meio que se torna essa coisa da festividade, né? Da alegria. Então é muito difícil alguém que vem e no final não tá junto com a gente na roda. Como diz no passo da nossa dança, a gente vai, a gente volta e no final a gente se reencontra. Então geralmente as pessoas que vêm aqui é para ter esse reencontro. Uma das ferramentas para a manutenção de nossa cultura é o turismo de base comunitária, onde também oferecemos a oficina com as ervas, um saber ancestral que contribuiu para a resistência do nosso povo quilombola. E temos a oficina de culinária, conhecida em Cupop aqui pelos nossos griots como variar, onde fazemos junto com a batucada a paçoca de carne no pilão e outras comidas tradicionais. E é isso, o Quilombo do Cafundó é cultura, é ancestralidade, é existência e é resistência nas nossas batucadas, nos nossos costumes. E eu deixo um convite para todos vocês agendarem sua visita para conhecerem o Turivimba, o território preto, o Quilombo do Cafundó.
Tchau.